Boa noite, senhoras e senhores. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham estudado e percebido, né, a importância da aula de ontem, porque hoje ela vai ser utilizada muito para que a gente consiga entender o que é um roleplay game como prática de habilidade social, de enfrentamento contra o uso de drogas. Só entendendo que a forma operante do condicionamento muda a cognição, que muda o condicionamento, nós vamos entender o impacto do RPG dentro da vida do tóxico dependente. Vamos lá, né? Com certeza agora no início diversas pessoas vão começar a entrar aí na sala ainda, mas ontem, segunda-feira, né? Desculpa que eu dei aula ontem, eu estou no pique. Então, segunda-feira, né? A terapia cognitivo-comportamental, como eu pedi para vocês e para você que está assistindo aí, é preciso para entender essa aula, entender o que é terapia cognitivo-comportamental nesse aspecto. Vamos lá para a nossa aula, então. O uso do... Opa! O uso do roleplay game no tratamento, no treinamento da habilidade de enfrentamento das situações de risco para o uso de drogas. Esse é um estudo pioneiro do Brasil. Né? O RPG é utilizado já a longa data para diversos transtornos. Ele cria um mundo fictício, um mundo fantasioso, onde nós vivemos de uma determinada forma. Um mundo como se fosse através de avatares. As pessoas nesse mundo fictício é uma ilusão. Porém, quando nós trabalhamos com Vitor Vilar Scatoni e Adriana Marcassa Tussi, da Unifesp de São Paulo, nós entendemos que isso é totalmente pertinente dentro da dependência química. Como, Reinaldo? Vamos entender desde o começo, vamos fazer uma revisãozinha um pouquinho no que é, né, dependência química, o que é terapia cognitivo-comportamental, para que nós entremos dentro desse processo. O roleplay game, né, o roleplay game, o nome disso é Reeducação Postural Global, RPG. Então, a reeducação postural global é uma intervenção lúdica, ou seja, diferente, interativa, que pode favorecer o treinamento de habilidades de enfrentamento. Toda vez que eu falar THE, eu estou falando em treinamento de habilidades de enfrentamento. Os estudos apontam que o treinamento de habilidades de enfrentamento proporciona aumento da autoconfiança dos participantes da prática no enfrentamento de diversas situações de risco que desencadeiam o uso de drogas, especialmente diante de situações de conflitos. Só um minutinho. De conflitos pessoais, familiares e sociais. Então, o que eu estou dizendo? Esse estudo que era utilizado, vamos colocar aqui num aspecto bem pontual, para pessoas consideradas autistas, pessoas que viviam em outra realidade. Então, como atender essas pessoas? Lá, se eu não me engano, foi no século, em 1990, começou-se um estudo através dessa possibilidade de um mundo fictício trazer esses indivíduos de volta para a realidade. Mas aqui em Dependência Química nós queremos um outro objetivo. Vamos entender qual é o objetivo que nós conseguimos alcançar através desse RPG, que é nada mais, nada menos que o objetivo do treinamento de habilidade de enfrentamento. Eu tenho falado diversas aulas desde o começo da graduação em treinamentos de habilidades de enfrentamentos. Por quê? Porque é isso que é necessário dentro da nossa realidade. Então, um estudo lúdico, uma forma diferente de se abordar a questão da
da prática de enfrentamento é o RPG. Por quê, Reinaldo? Há também um aumento da autoconfiança para recuperar do uso de drogas. O RPG pode ser útil, é uma ferramenta útil e complementar para o treinamento de habilidades de enfrentamento das situações de risco para o uso de drogas. Por que ele é útil? Antes de nós entendermos por que o RPG é útil, nós precisamos entender a conceituação exatamente que está na Organização Mundial da Saúde do que é a dependência química. Então, vamos lá para a Organização Mundial da Saúde, que fala que na sua 11ª classificação, né, a Organização Mundial da Saúde fala que através da Assembleia Mundial da Saúde, que em maio de 2019 entra em vigor globalmente, né, em 2022, afirma que a dependência química, eu estou falando que é a 11ª versão. Espera aí, gente, deixa eu dar a entrada aqui. Veja, se é a 11ª, tiveram quantas outras? 10. Então, tiveram 10 outras versões. Inclusive, a 10ª falava que o uso de droga é um transtorno mental e comportamental baseado do CID-F9 ao F19. Né? Então, a partir daqui, você tinha a classificação do que é dependência química, como que ela está estruturada. Na 11ª versão, aconteceu algumas modificações. Vamos ver o que mudou efetivamente. Afirma que a dependência química é caracterizada pelo uso repetido de substâncias, apesar das consequências negativas desse uso em várias áreas da vida do indivíduo. Então, se antes a dependência química para a Organização Mundial da Saúde era vista como um defeito comportamental e mental, ela é vista hoje como uma deficiência que, mesmo causando efeitos negativos para a saúde, o indivíduo não consegue parar o uso. O que isso implica, Reinaldo? Vamos ver o que isso implica. Bem como sintomas fisiológicos, psicológicos e comportamentais associados à abstinência, além do desenvolvimento de tolerância à necessidade de constante aumento da dose consumida para se obter o mesmo efeito. Então, ela é classificada, por que ela é classificada como uma doença? Porque os sintomas fisiológicos, ou seja, o físico, o psíquico e os comportamentos estão totalmente relacionadas à vontade do uso. Né? Então, quando isso acontece, ela é considerada, e além da tolerância que o organismo tem que querer cada vez mais, a necessidade constante do aumento da dose passa a se obter a mesma classificação. Então, a CID-11 usa tanto o termo abuso de substância como o uso nocivo, o que é caracterizado por um consumo de substâncias prejudicial à saúde. As consequências podem ser físicas ou mentais. Então, a CID-11, ela não está falando do uso recreativo da droga. E aqui se aborda essa possibilidade, ou uso simbólico da droga. O que é isso? Quer dizer que a droga possui um caráter simbólico e um uso recreativo. Como isso? Ele não afeta a saúde? Afeta, mas afeta da mesma forma que a bebida, e a bebida é legalizada. Afeta da mesma forma que o cigarro, e o cigarro é legalizado. Reinaldo, mas isso é errado. Bom, isso é certo dentro do pressuposto da lei do consuetudinário. O que a lei do consuetudinário diz? Que o que é verossímil antes da lei, ou seja, o que deve ser impedido ou proporcionado antes da lei, é também depois
que a lei é instaurada. Então, se é legalizado o uso de maconha antes da lei, depois da lei, o uso também tem que ser reconhecido. Ainda não chegamos na questão da maconha, mas a bebida e o cigarro, a indústria do álcool e do tabagismo se legitimam nessa lei para implantar o que nós sabemos que é um absurdo. Porém, para vias de regra, então a Organização Mundial da Saúde só considera um cidadão tóxico dependente se ele se enquadra no CID-11, no aspecto abusivo de substâncias e uso nocivo. Senão, ele não é considerado. O que isso quer dizer? Que não é qualquer pessoa que pode ser interditada judicialmente, a não ser uma pessoa que está cometendo um delito e colocando a sua vida e a vida dos outros em perigo. Entenderam? Isso é uma abertura na lei. Entenderam? O guia prático sobre o uso e abuso de dependência química de substâncias psicoativas para educadores e profissionais da saúde, Marques e Ribeiro, em 2006, fala do abuso e o consumo de baixo risco. Então, se existe um abuso e um uso nocivo, também existe um consumo de baixo risco. E o que eu estou trazendo para vocês é o que a legislação está falando. Como nós já passamos pela toxicodependência ativa, pela codependência ativa, nós sabemos que não existem níveis seguros para o consumo dessa substância. Só que nós não podemos dizer que o vinho consagrado pelo padre na missa transforma o padre num alcoólatra. Desculpa, gente, mas não tem como dizer isso. Entendeu? Entende? Não tem jeito. Entende? Não tem como falar que uma pessoa que toma esporadicamente, quer dizer, uma vez a cada 6 meses, a cada 1 ano, no final do ano, uma champanhe, a pessoa é um adicto, é um alcoólatra, entende? Ah, mas a doença é progressiva, Reinaldo. Beleza, mas o CID-11 diz que ela é progressiva e deve ser tomada atenção quando entra no âmbito abusivo da substância. A partir disso, deve ser visualizada. Não sou eu que estou dizendo, é a Organização Mundial da Saúde. Entende? A reprovação social e possíveis consequências sociais do uso não necessariamente configuram um abuso de substância, por poder envolver questões de ordem cultural ou subjetiva. O que é uma ordem subjetiva de droga, Reinaldo? Quando você vai na farmácia, você não compra uma droga, a farmácia não tem o nome de drogaria? Então, é uma ordem subjetiva de uma substância psicoativa. Você está fazendo uso de uma substância psicoativa ou não está? O paracetamol não é uma substância psicoativa? A morfina não é uma substância psicoativa? Mas e o que é melhor? Você ficar com dor na hora que você está com câncer ou fazer o uso da morfina? Entendeu? Então, a lei tem se amparado nessa questão da tolerância e do uso abusivo da substância. A partir disso, ela é considerada uma substância a ser combatida. Dentro do outro aspecto, não. Por quê? Porque também envolve a indústria do álcool, a indústria do cigarro e essa indústria dos fármacos, né? Nós sabemos que são indústrias poderosas dentro do nosso país, chamado Brasil. Né? Nós sabemos que isso é complicado. Dentro do Brasil, a indústria a indústria farmacêutica, a indústria do álcool, a indústria do tabaco, é complicado. Então, não é fácil se entender, falar, não, é uma doença e pronto, acabou. Calma lá. E não é só uma doença física, não é só uma patologia física, também é psicossocial. Agora, tendo em vista essa nova visualização, a problemática relativa ao uso de drogas está presente em todas as camadas sociais e pode estar associada a vários fatores, tais como aspectos biológicos, sociais, políticos e situacionais.
Esses nomes que eu trago aqui, vou trazer muitos nomes, são pessoas que estudam a respeito de determinado desse assunto. Então, quem trabalha problemática relativa ao uso de drogas? Galard et al., quer dizer, a Galard e mais diversas pessoas, acima de 3 pessoas, escreveram. Plant e Hollande, eles trabalham essa temática. Então, Reinaldo, como eu faço para aprofundar meus estudos? Eu pego aqui, vou lá e digito na inteligência artificial, eu pesquiso na biblioteca pública da minha cidade, entendeu? Assim, o enfrentamento dessa situação é tarefa de alta complexidade que exige não só o envolvimento interdisciplinar das áreas da saúde, mas uma transdisciplinaridade para o desenvolvimento de novas propostas para abordar esse complexo problema. Por que uma transdisciplinaridade? Vocês têm percebido como a transdisciplinaridade não saiu da clínica, mas saiu do governo para a clínica, e tem que sair da clínica para o governo. Entende? Então, o que nós estamos recebendo? Uma demanda da Organização Mundial da Saúde que não necessariamente nós não, né, muitos de nós não concordamos com esse tipo de demanda. Entende por quê? Porque o uso de drogas faz mal físico, psíquico, biológico e social. E se ele machuca, se ele causa danos a uma pessoa, as outras, todas as outras devem prestar atenção nesse fator. Então, por que interdisciplinar? Entre as disciplinas tem que ter uma conversa para que saia transdisciplinarmente e vá para o âmbito político, para o âmbito da saúde, para o âmbito do governo, para ser implementadas leis. Então, nós não podemos nos abster de discutir isso de uma forma mais ampla. Política, sim. Partidária, jamais. Nós somos totalmente políticos e totalmente apartidários. Nós não defendemos um partido, nós defendemos uma política pública que regularize a nossa profissão, que regularize a toxicodependência de uma forma mais assertiva. Entenderam? Vamos lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está ficando claro? É importante para que vocês tenham essa noção da discussão política hoje a respeito da toxicodependência. É isso que nós devemos nos perguntar todo dia. Mas como isso? Como assim o governo está permitindo certo? Como que a Organização Mundial da Saúde está permitindo certo interação social com o uso da substância? Porque tem algumas coisas por trás. Alguma coisa por trás tem. Dentre as técnicas e abordagens utilizadas para o tratamento de usuários de álcool e outras drogas, uma das mais avaliadas cientificamente são as baseadas na terapia comportamental e na terapia cognitivo-comportamental, por serem abordagens que oferecem técnicas a partir de análises funcionais do comportamento e treinamento sistemático para o alcance das metas. O que isso quer dizer? Que a terapia cognitivo e a terapia comportamental e a terapia cognitivo tem sido aplicada desde a formação das clínicas, desde a formação das CTs. Por quê? Porque ela traz de volta o indivíduo para o âmbito social. Como isso, Reinaldo? A pessoa não comia no horário certo, não dormia no horário certo, não tinha uma regra para tomar banho, para fazer sua higiene. E aqui, isso já é terapia cognitivo-comportamental, entenderam? Então, é isso que está falando. A terapia cognitivo, basicamente, tem como proposta a análise funcional do comportamento por meio da aprendizagem de novas maneiras mais adaptativas e menos problemáticas de se agir. Então, o que isso quer dizer? Que é muito mais fácil que o indivíduo viva socialmente, acordando no horário adequado. Qual que é um horário padrão de clínica? E 7 horas, acordar 7 horas, tomar o café às 8, 9 horas fazer a laboterapia, às 10, 11 horas já tem uma primeira reunião, tem horário do almoço, descanso, vem a segunda reunião, tem o café, um descanso,
tem a reunião da noite, todo mundo dorme lá pelas 8, 9 horas da noite, vai todo 9 horas da noite, 9, 10 horas, vai todo mundo dormir. Tem as exceções? Tem. Dias de filme, né? Finais de semana e tudo, mas é necessário. Todos os indivíduos têm que tomar banho todo dia? Sim. Então, veja só, isso são coisas que estavam perdidas dentro desses indivíduos. Então, a terapia comportamental, ela ainda é eficiente quando você trabalha esse aspecto. Vamos para frente, vamos entender aonde que está a terapia cognitiva. Nessa direção, o objetivo da terapia comportamental é criar condições para a aprendizagem de novos repertórios comportamentais por meio da análise das contingências que mantêm o problema em questão. Até aqui já foi falado, é exatamente isso que a gente falou. Agora, a terapia cognitivo-comportamental aborda a interação entre ambiente, biologia, afeto, comportamento e cognição. O que isso quer dizer, Reinaldo? Quer dizer que houve uma humanização do indivíduo dentro do aspecto cognitivo. Antes você falava, você tem que fazer isso, e você tem que tomar banho todo dia, mas a pessoa tem um problema antissocial. Então, ela não tem que tomar banho todo dia porque você mandou. Isso é terapia cognitivo. Agora, quando você fala terapia cognitivo-comportamental, você tem que entender o que ocorre por trás da negação do indivíduo. Ah, Reinaldo, eu não vou tomar banho. A pessoa tem um problema, vamos colocar, é uma pessoa que tem transtorno de personalidade borderline. Então, ele precisa de uma terapia racional emotiva. Você precisa sentar, conversar com ele e tudo. Isso já foi falado, tudo na aula passada. Eu estou só fazendo uma recapitulação, porque o processo é profundo dentro do roleplay. Vamos lá. Opa, perdão. Terapia cognitivo-comportamental. Para a terapia cognitivo-comportamental, o comportamento humano é o resultado da relação entre cognição, emoção e comportamento. Assim, um evento específico pode gerar várias formas de o indivíduo sentir, pensar, agir, e suas reações não serão determinadas pelo evento em si. Ou seja, cada um vai sentir de uma forma. Né? Aqui tem uma explicação, né, muito interessante, que uma vez um repórter foi filmar um senhor que estava morrendo de cirrose numa casa e ele tinha 2 filhos. E um filho era totalmente alcoólatra e o outro era totalmente sóbrio. E eles tinham entre 16 e 16 anos e eram gêmeos. Eles tinham 17 anos e eram gêmeos. E daí o repórter perguntou: então, mas é que assim, não é que eles não gostam de tomar banho, Simone, eles não gostam que você mande eles tomar banho. Por quê? Porque ele é uma personalidade. Ele tem um transtorno de personalidade. Agora, se você se tornar amigo dessa pessoa, ela vai fazer tudo o que você pedir. Entendeu? Por quê? Porque você tem que agir na terapia racional emotiva. Entende? Você tem que entender o pensamento dessa pessoa. Se você conseguir atingir essa pessoa, cara, o que você pedir para ela, ela vai fazer. Mas ela não vai obedecer. Você vai falar para ela: você não tomou banho, você já tomou banho? Ela fala: quem é você para mandar eu tomar banho? Entendeu? É isso que é a resposta, é isso que você está falando. Entende? E não é isso, mentalmente ela está pensando em outra coisa. Ela está pensando: quem que é essa pessoa para mandar eu tomar banho se ela não dorme nem comigo? O que ela está pensando? Entendeu? É a cabeça de cada um trabalha de uma forma bem louca. Mas perguntaram então para o filho desse senhor que não bebia. Perguntaram: por que você não bebe? Ele olhou para o pai e falou: você não está vendo meu pai? E daí perguntaram para o que bebe. Por que você bebe? Você não está vendo meu pai? Então, cada um de nós, entendendo a nossa cognição, entendemos que temos processos diferentes cognitivos, né? Que resulta em atividades diferentes. Beleza, vamos lá.
A terapia cognitivo-comportamental aplicada ao transtorno, ao tratamento de usuários de substâncias, tem como foco principal as crenças do indivíduo em relação ao uso de drogas. Entre essas crenças, uma das mais significativas é que o uso de substância psicoativa, preste atenção, traz consequências positivas, pois como alívio para problemas e frustrações. Nessa perspectiva, o uso de substância pode ser entendido como uma estratégia para o enfrentamento de situações difíceis. Então, como nós estávamos falando ontem, por que o indivíduo usa droga sabendo que a droga faz mal? É porque o indivíduo está tão mal que o mal que a droga faz não vai afetar ele. Ele vai falar, eu vou fazer o uso de bebida, eu vou beber porque eu não aguento mais a minha mulher me pegando no pé. No primeiro momento, isso é uma prática de enfrentamento, traz prazer, faz bem e tudo. O problema é que, devido ao nível de tolerância do organismo, ele vai ter que beber cada vez mais e quando vê, ele vai estar viciado, ele vai se tornar um alcoólatra. E daí, quando ele se tornar um alcoólatra, ele não resolveu o problema com a mulher e adquiriu um novo problema que é 1000 vezes pior que a discussão que ele tinha com a mulher. Entenderam? Só que o início da relação se dá através de uma prática de enfrentamento. Quem estudou isso foi o Victor e a Marcassa Tussi. Eles estudaram isso e entenderam que através de uma prática de enfrentamento você fortalece a tua resiliência pela sobriedade. Entenderam? Estão entendendo? Eu sei que está complicado, porque é pesado mesmo, mas a prática é top. Vamos lá. Apesar de haver diferenças nos postulados teóricos da terapia cognitiva e da terapia cognitivo-comportamental, ambas utilizam o treinamento de habilidades de enfrentamento no tratamento dos usuários de substâncias, segundo Araújo, em 2011. Ou seja, o treinamento da habilidade de enfrentamento é uma maneira de capacitar o acolhido para resolver os problemas que estão associados ao desencadeamento do uso de substância. Ou seja, quantos de nós, se não todos nós, tínhamos dificuldades no início da nossa sobriedade em dizer não? Né? A pessoa chegava, e não era um não só para droga, era um não para tudo. Por quê? Porque nós não tínhamos habilidade de enfrentamento, de dizer o não. Entende? Então, uma pessoa que desde criança aprende a dizer não, porque o pai ensina, porque a mãe ensina e dizer não, ela fala não, simplesmente eu não quero tal coisa, eu não quero. E como para nós que somos tóxico-dependentes, né? Fomos tóxico-dependentes ativos e codependentes ativos, é difícil dizer o não. A criança chega para o pai que trabalha o dia inteiro e fala, deixa eu... E o pai está conversando, ele entra no meio da conversa e enfia a mão na cara do pai. Isso é normal. Daí você fala assim, poxa, isso é normal. Não é normal. Se você pegar uma época um pouquinho antes aí da década de 90, se uma criança falasse enquanto um adulto está falando, ela, no mínimo, tomava um puxão de orelha, no mínimo. Entendeu? O que é isso? Prática de enfrentamento. Ah, não, mas isso é um abuso. Realmente, tem coisas que realmente foram um abuso. Porém, hoje nós entendemos que essa falta dessa habilidade social de dizer o não acaba o quê? Gerando muitos problemas, entende? Muito problema. A ter espera aí só um minutinho. O treinamento de habilidade de enfrentamento
ele aprende a lidar com a situação de forma diferenciada, em que seja mais assertiva com os objetivos traçados para o enfrentamento do problema do uso de drogas. Aqui não é... Vocês têm que entender que quando nós estudamos isso numa linguagem psicológica, numa linguagem psicanalítica, nós não estamos falando só do uso de droga, nós estamos falando da sociedade em geral. Né? Então, nós estamos falando das deficiências sociais, falta de habilidade social. Isso é um problema na nossa sociedade. Nossas crianças não têm práticas de habilidades sociais. Então, elas não sabem dizer não, elas não sabem reagir de uma forma assertiva, elas não sabem escolher uma militância, um processo de luta de um ideal. Por quê? Porque nós não a ensinamos e porque nós não tivemos esse ensinamento. Entenderam? Veja só, a PTR é uma terapia cognitivo-comportamental. Né? Marlatt e Gordon, em 1993, tem como objetivo melhorar a manutenção da mudança cognitiva e comportamental, assim como o estilo de vida que favorecem o uso de drogas entre aqueles que apresentam problemas associados a esse uso. O que isso quer dizer? Que Marlatt e Gordon perceberam isso já em 1993 e trabalharam ou não. O que é terapia? O que é programa de prevenção à recaída? Dizer não a pessoas, coisas e lugares. Entendeu? Dizer não, simplesmente você pegar e ter uma prática de enfrentamento, uma habilidade social de falar, olha, o uso de drogas destruiu a minha vida. E agora eu falo para vocês, nós estamos em 38 alunos aqui, eu falo para vocês, quantos de nós conseguem olhar para uma pessoa que era da época da ativa, nossa, olho no olho e falar, olha, o uso de drogas destruiu a minha vida, eu não faço mais parte desse meio. Não é difícil? Dá um joinha aí quem acha difícil falar isso para alguém que passou 20, 30 anos lado a lado com você no uso de substância. Poxa, é difícil, gente. Então, o que é o programa de prevenção à recaída? É um fortalecimento de prática de enfrentamento. Em 1977, Bandura, que é aquele Bandura lá do reforço vicário, que entende que a partir de uma visualização a pessoa entende o processo e ele aceita o processo, que a gente falou ontem, já propunha que apenas a habilidade e o conhecimento da atitude adequada para evitar a recaída não são o bastante para manter o uso afastado de afastamento do uso de drogas. No tratamento da dependência de drogas, é importante que o indivíduo possa aprender a enfrentar a situação. O que Bandura está falando? Que o insight é aquele momento de extrema lucidez que nós temos. Aquele momento que cada um de nós falou, eu não vou morrer assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu vou dar um jeito de sair daqui. Vocês lembram disso? Dá um joinha que vocês tiveram isso. Eu acredito que todo mundo teve isso. Todo mundo se olhou uma hora, se olhou de verdade, né? Se olhar de uma forma, mas se olhou para si mesmo, se olhou e falou, cara, não é isso que eu queria. Era isso aí, tá estranho, tá diferente, não foi isso não foi esse barato que eu comprei lá quando eu comecei o uso. Então, Bandura ele vem falar que esse processo ele não funciona simplesmente pelo insight, simplesmente pelo indivíduo entender que não pode. O que ele precisa? É exatamente do que nós estamos falando desde o começo da aula. Prática de enfrentamento. A cartaz, o dizer o que está sentindo. Eu não quero fazer o uso de substância, porque a droga faz mal físico, psíquico, biológico, social, destruiu a minha vida, destruiu a vida da minha família. Entendeu? Antes de você terminar esse discurso que eu estou falando para vocês, vocês sabem que cada uma das pessoas que ofereceram droga para nós, ou que gostam de nós de verdade, já teriam ido embora. Antes de terminar simplesmente esse parágrafo que eu acabei de dizer. Não é verdade? Os que ficariam, talvez,
estejam querendo experimentar você, testar a tua fé, digamos assim, né? Como a gente dizia na época da ativa, esse indivíduo está testando a minha fé para ver se realmente eu quero permanecer em sobriedade. Mas se essa pessoa não é uma pessoa que você deve dar ouvido. As pessoas que amam você, a hora que você começar esse discurso, que é uma prática de habilidade social, já vão se afastar de você. Vamos falar, bom, bem, Reinaldo, beleza, desculpa aí te oferecer, não foi essa a intenção. Né? Porque a gente não é mal, na verdade. Muitas das pessoas que oferecem a substância para nós não é para nos destruir. Se você pegar um pacote de bala, trancar 30 crianças numa sala e dar um pacote com 100 balas e abrir a sala 15 minutos depois, o que vai acontecer? Não vai estar todo mundo chupando bala? E a criança quer matar alguém? Mas ela quer compartilhar. Então, a pessoa que vem conversar com você, muitas vezes ela quer compartilhar, mas por você não ter uma prática de enfrentamento, você se cala, e no calar vem o sim, e não o não, eu não quero. Entenderam? Entendido todo esse processo, as abordagens lúdicas e de jogos, especialmente aqueles que propõem uma interpretação ou criação customizada de um avatar ou um personagem, vêm sendo debatidas academicamente já há algum tempo. Então, entendendo todo esse processo que nós estudamos até agora, nós temos que entender que vem sendo debatido academicamente, ou seja, nosso primeiro estudo de RPG no Brasil vem desses dois pesquisadores que eu falei no início da aula, onde eles avaliaram a prática do RPG dentro da dependência química. O roleplay game pode beneficiar a aprendizagem e a interação entre seus participantes, favorecendo a participação e a colaboração no desenvolvimento das atividades propostas. Por quê, Reinaldo? Agora nós chegamos no RPG. Então, por que, Reinaldo, se RPG é tão importante para uma prática de enfrentamento? Porque você vai criar, é assim, o RPG funciona basicamente assim. Você é o criador de um mundo fictício. Então, você vai criar esse mundo fictício. Eu vou usar um mundo bem prático nosso. Uma sala de codependência de famílias que têm parentes adictos. Isso é maravilhoso. Então, você vai criar um mundo fictício, onde esse mundo fictício será uma sala de psicoterapia. E cada uma das pessoas, vou colocar aqui, vocês estão em 35, 36. Cada um de vocês vai ser o pai de vocês, a mãe de vocês, a pessoa que internou vocês. Entenderam? Entenderam o que isso vai fazer com a mente da pessoa? Se eu falo para você, vou colocar um exemplo bem prático aqui. Camila, você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Então, se eu falo para você, Camila, quem internou você? Minha mãe. E se eu falasse para você, Camila, agora você é tua mãe? O que isso te obriga a pensar no mesmo instante? Como... Pode falar. O que isso te obriga a pensar? Se você fala que a tua mãe te internou, o que isso te obriga a pensar? Que algo de ruim está acontecendo. Primeira coisa. Sim. Fala mais. Veja, ó, já tem uma coisa positiva enorme para todo o nosso grupo de dependência química. Cortou. Não, ó, eu vou ajudar você. Ó. Se você... Perdão, vou ajudar você. Ó, se você fala que a primeira coisa é que tem alguma coisa errada porque você está internado. Outra coisa é, assim que eu falar para você, Camila, você agora vai criar um avatar e esse avatar vai ser quem te internou. Você falou, é minha mãe. O que você vai ter que fazer? Pensar como a tua mãe. Para você agir dentro do jogo, você vai ter que ser a tua mãe. Vocês entenderam quem que ela vai ser? A mãe dela. O que isso vai trazer?
prática de enfrentamento familiar, entende? Ela vai visualizar por que a mãe dela internou ela, e isso vai ser maravilhoso dentro desse processo. Isso é só um exemplo de um mundo que você pode criar, e você, como terapeuta, você é o narrador dessa história. Sim. Então, a história se divide em avatares, né? Ok, Camila, muito obrigado pela participação. De nada. Então, a história se divide em avatares, que são personagens, e você, que é o narrador da história. Então, como narrador da história, você é o deus da história. Você fala, então, nessa sala de reunião, nessa tarde do dia tal, se reuniram as famílias, se reuniram as pessoas responsáveis pelos acolhidos. Camila, André, Jorge, Cris, Simone, Gabriel. Só falei os nomes que estão aqui na tela, gente, ok? E daí vai surgir quem? O pai do seu Jorge, a mulher do seu Jorge, a mãe da Camila, o marido da Simone, entenderam? E essas pessoas vão ser realmente a família. Primeira coisa que vai acontecer, assim que vocês começarem a trabalhar essa prática chamada RPG, vai acontecer de você ver a Camila chegando e abraçando a mãe desesperada na visita. Por quê? Porque ela vai falar, mãe, eu consegui mais ou menos entender pelo que você está passando. Entendeu? Porque é uma prática totalmente séria, vai ser a vida. E outra coisa, vamos entender mais. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo visualizar a profundidade desse estudo? Gente, isso aqui é conhecimento de ponta, é isso que está acontecendo em dependência química agora. Agora, os pesquisadores, as mentes mais brilhantes da dependência química estão estudando isso. Sabendo dos benefícios sociais, comportamentais e educacionais proporcionados pelo jogo, é possível pensar que tal ferramenta pode ter aplicabilidade no tratamento de indivíduos com problemas decorrentes do uso de substâncias psicoativas e favorecer a mudança de comportamentos entre eles. O único estudo identificado é nacional e avaliou a interpretação de papéis no tratamento de dependentes de substâncias a partir de uma proposta lúdica para a interpretação de personagens no jogo adequado de roleplay game, né, que mostrou que essa técnica é útil no tratamento do uso de drogas a partir do treinamento de habilidades para o enfrentamento das situações de desencadeamento do uso. O uso da técnica do RPG pode proporcionar a possibilidade do usuário se dissociar de sua situação e observar a si mesmo a partir de uma perspectiva que se encontra em um personagem criado por ele e o qual se encontra sob seu controle, favorecendo a visão de diferentes possibilidades de ações de personagens. Ok, vamos criar um outro mundo. A clínica perfeita, a CT perfeita. Como vai ser essa CT perfeita? O que vai acontecer com cada um dos avatares que vão viver nessa CT perfeita? Eles vão ter que buscar o que é certo para fazer. Entenderam? É só tudo está atrás da tua análise de como você vai bolar esse mundo. Reinaldo, eu quero trabalhar para mim ver como que os acolhidos estão no seu tratamento, né? Qual que é o nível dos acolhidos? Cria um mundo fictício. Nós estávamos indo de barco para tal local, o barco naufragou. E agora que o barco naufragou, nós estamos todos juntos. Quem são os avatares? Aqui nesse aspecto, você vai avaliar o quê? Quem é o avatar? Qual foi o acolhido que criou um avatar que usa droga? Sempre vai ter. Desculpe falar para vocês, mas sempre vai ter a pessoa que fala, não, meu avatar usa droga, é um traficante, eu não sei o quê. E quando não tiver ninguém, você pode tomar essa postura de ser um personagem e ser um aliciador. Para você chegar e falar, Cris, bora usar droga, nós já estamos aqui perdidos, e você pesa mesmo. Bora usar droga. Por quê? Porque isso vai favorecer a prática dela em dizer não. Entenderam?
Ou talvez ela diga sim. E daí os casos mais complicados, os casos mais chocantes, que você chama para um atendimento particular. Entenderam? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão visualizando a possibilidade que esse estudo traz para a gente? E não é uma coisa totalmente interativa? Então vamos lá, vamos ver mais para frente. O seu caráter lúdico pode permitir a criação de situações análogas ou metafóricas para se trabalhar em diversas esferas da vida. Reinaldo, como eu vou criar cita uma linguagem metafórica? Eu estava no trânsito, eu não sou o narrador. O narrador tem o poder total. Você é, bem dizer, Deus dentro dessa história. Né? Eu sou o narrador e o André estava indo para o trabalho com o seu carro, estressado porque brigou com a mulher. Ele tinha uma arma, uma CR, onde ele praticava tiro em tal estante da cidade. A Marilda veio e bateu na traseira do carro dele. E daí você solta para o André falar o que aconteceu. Então, o André, e você fica quieto. E daí a pessoa, que é o avatar, ou seja, o André, vai falar. Ele pode sair, você pode ter uma análise perfeita do perfil dele. Como? Ele saiu e falou, pô, Marilda, pô, moça, você bateu na traseira do meu carro aqui, tô com a cabeça cheia, pega meu número aqui, e você acerta e sai com o carro. Ou ele pode sair totalmente estressado e falar, cara, você é louco, não sei o que, eu vou matar você, e pegar uma arma, já que ele tinha CR, ele tinha arma no carro, e tentar matar. Você entendeu? E isso vai demonstrar o quê? Quem é essa pessoa? E ela vai falar totalmente desinibida para você, porque vai estar totalmente no momento lúdico. Isso é a grandeza, isso é material de trabalho, né? E aqui você vai poder agir realmente no indivíduo que está realmente com problema. Vamos ver mais para frente. O RPG tem características que podem favorecer a imersão na interpretação de papéis, conduzindo o treinamento de habilidades para o enfrentamento das situações que desencadeiam o uso de drogas. Então, você não tem ninguém, está todo mundo aparentemente, veja essa palavra, está todo mundo aparentemente normal, todo mundo está criando seu personagem, seu avatar de uma forma legal, seu Jorge criou um avatar que é trabalhador, a Cris criou um avatar que gosta de fazer unha em casa, o André criou um avatar que é um professor, a Marilda criou um avatar que é uma psicóloga, está tudo ok. Você cria uma pessoa que tem um transtorno mental que vai chegar, que vai ser um aliciador, que vai tentar fazer as pessoas usarem, que é amigo de infância, você vai da tua criatividade. Então eu falo, pô, Jorge, nós somos amigos de infância, cara, a gente tá aí desde aquela época e tudo, eu tô usando aí, vamos tomar uma cervejinha só para descontrair, vamos chegar aqui, eu pago. Entende? E você vai vendo as reações. Não, pô, eu não bebo mais. E tá, até que ele dê uma resposta pontual, exata. E isso fique fortalecido cada vez mais no relacionamento com os outros. Entende? E é isso que nós precisamos, gente. Porque é lá na rua, quando o André sair, ele vai ter um carro, com certeza vai ter um carro. E vai ter alguém que vai bater na traseira dele? André, vai. Desculpe, não estou corando, estou falando que vai, porque nós vivemos em sociedade, gente. Então, quando bater na traseira dele, qual vai ser a primeira coisa que ele vai lembrar? Nossa, cara, eu estou vivendo RPG na minha vida. Isso é marcante dentro da nossa história. Não tem como negar a influência que tem o tratamento comportamental dentro da nossa vida. Isso é uma prática comportamental maravilhosa. Só um pouquinho... O presente estudo avaliou o uso do RPG com população jovem e adulta e que estava internada em uma instituição fechada, e os resultados sugerem que o RPG pode trazer benefício aos usuários para o enfrentamento das situações de risco para o uso de drogas. Desculpe, gente. Pode abrir o microfone e falar, André.
Não, o que eu estava falando aí nessa questão aí, né, de bater na traseira, né, da reação da pessoa, né, porque já aconteceu no caso, tipo assim, né, de eu estar com uma pessoa, né, aí a gente ser batido, né, a pessoa bateu o carro, né. Eu vou citar esse exemplo porque eu estou citando exemplo de trânsito, tá? Então, beleza, aí a pessoa bateu e tal, aí eu tive uma reação que não a pessoa que estava comigo teve, né, ela teve uma reação alterada, e eu fui de acalmar os ânimos e tal, acalmei os ânimos, mas o cara que estava errado, né, da história, né, que bateu a gente, estava totalmente agressivo, então a agressividade dele fez com que a minha calmaria na hora se tornasse uma raiva, entendeu? Eu fiquei com raiva dele por causa da reação dele, entendeu? Mas na hora do Sim. momento eu tava para apaziguar. Sim, mas como, veja só, como terapeuta e como o criador da história, você pode interromper na hora. Começou, vai ficar tumultuado? Com certeza vai. Você mesmo na história entre você e a dona Marilda, né? Que a dona Marilda bateu na traseira, começou a ficar tumultuado e falou. Então, daí eu falo, então, quando o narrador fala, você tem que criar esse como que eu posso falar? Esse acordo. O narrador falou, começou a falar, se o narrador espirrar, acabou a conversa dos outros personagens, para ficar bem interativo. Daí então você começa a falar, nesse momento chega a Simone e resolve o problema. Nossa, veja só, a Simone vai entrar num conflito e vai resolver o conflito. Entendeu como vai fortalecer ela também? Porque ela vai aprender a resolver os seus problemas. Então, todo mundo sai ganhando nessa técnica. Ninguém sai perdendo, todo mundo sai ganhando. A Marilda vai ver lá, vai falar, poxa, eu tenho que prestar atenção nas coisas para não acontecer isso. Quando ela pegar o carro, a primeira coisa que ela vai lembrar é desse jogo, né? O André vai falar, se acontecer, eu não posso pegar e me estressar. E a Simone vai falar, poxa, eu tenho que, quando acontecer o conflito, eu vou saber resolver. E tem mais ainda. E tem mais que é a questão de se a pessoa falar muito rápido. Por exemplo, o André chega e fala, então eu saí do carro, peguei minha arma e dei um tiro na Marilda. E daí o que você faz? Acabou a história? Negativo. Aí vem a parte mais legal, é que daí ele vai preso. Ser preso é ficar sem jogar durante rodadas, vendo todo mundo jogar. E daí ele vai falar, pô, todo efeito tem uma consequência. Entenderam? Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo? Desculpe minha empolgação, gente, mas isso é muito, muito legal. Isso é muito, nossa, é muito top. As situações de conflitos pessoais são muitas vezes fontes de estresse, desconfiança, preconceito e hostilidade, que podem conduzir o usuário a recaídas no uso de substância por perder a confiança no tratamento, a capacidade de se manter sem uso da droga e a manutenção da sua sobriedade. Você vai conhecer cada um desses membros que estão jogando aqui, certo? Lembrando de tudo que nós estudamos até agora, qual que é a primeira função do terapeuta? Desenvolver o vínculo terapêutico conhecendo o indivíduo que está por trás da droga, certo? Isso tem que estar claro para vocês. Conhecendo os indivíduos que estão por trás da droga, tendo ideia que a cada 3, 6 ou 9 meses renova todo o pessoal da tua clínica, da tua CT, você vai ter indivíduos que vão estar passando por esse processo. Famílias complicadas, desestruturadas e todo esse processo horrível social aí que nós chamamos de falta de estrutura social. Então, você vai criar uma família desorganizada. Por quê? Para que quando acontecer esse problema na vida do indivíduo, ele saiba responder. Isso é tudo aquilo que eu falava para vocês durante todas as aulas. Nós temos que ensinar o indivíduo a viver lá fora. É lá fora que você vai fazer um lar totalmente disfuncional e daí você vai perguntar, Cris, hoje você vai sair para o trabalho, como que vai ser a tua entrevista de emprego? E deixa a Cris fazer a entrevista de emprego. Coloca o seu Jorge como patrão e deixa rolar a conversa. Essa é a história. Deixa a Cris conversar com o seu Jorge realmente.
até se soltarem. Você vê mesmo a interação. Olha, seu Jorge, eu estou precisando de emprego, porque na minha casa só eu vou trabalhar, minha mãe está desempregada, é Bolsa Família, e tá entendendo? Isso vai mostrar as posturas que cada um vai tomar, a forma como cada um vai reagir e o fortalecimento que vai dar. Surgiu coisa errada, você não fala, não, isso não. Você fala, nesse momento, o Gabriel chegou e falou que esse processo é errado. E daí você solta o Gabriel e o Gabriel vai resolver esse problema. Isso vai trabalhar com todo mundo. Vamos para frente. A confiança dos usuários para lidarem com os conflitos com outras pessoas é uma importante habilidade a ser treinada no tratamento da dependência química no uso de substâncias psicoativas. Perdão, gente, só um minutinho. Nesse estudo, foram criadas situações nos jogos nos quais os participantes tiveram que enfrentar preconceito e desentendimentos, forçando-os a pensar em formas alternativas para lidar com esses impasses, favorecendo o treinamento das habilidades sociais. Então, o Vitor Scatone e a Marcassa Tussi pesaram a mão nas histórias. A pesar a mão no sentido da pessoa ser agredida, violentada, estuprada e ter que responder, entende? Nesse sentido, eles foram fundo mesmo, e é exatamente essa possibilidade que tem. Ah, Reinaldo, não vou conseguir fazer isso no primeiro. Claro que não, mas isso é uma história terapêutica que se pode construir, entende? O RPG, na verdade, gente, tem livros de RPG, só que ele é totalmente fantasioso, porque é para trazer pessoas de um mundo fantasioso para o mundo real. Então, ele vem do contrário, ele vem do mundo fantasioso trazendo para o mundo real, e sempre acaba no mundo real, entenderam? Então, você pode transformar isso. Imagine que legal, no final do tratamento do acolhido de vocês, de 3, 6 meses, ele sair com um caderninho, encadernado com a história do RPG que ele fez dentro da clínica com você, da história que ele passou dentro da clínica com você. Poxa, isso é muito... E nós temos que fazer coisas atrativas para o nosso trabalho, para nós e para o nosso acolhido também. É de suma importância que o indivíduo consiga, nesses momentos, identificar que, apesar da sua tendência a fazer o uso de substância diante de situações de risco, o retorno ao uso da droga é insanidade. Então, qual vai ser sempre o teu critério nos teus mundos? O uso de drogas faz mal físico, psíquico, biológico, social. Se alguém criar um personagem que faça o uso de substância, você deixa rolar, sempre pesando a mão. E a polícia prendeu, e o uso de drogas causou doença, e toda vez que isso acontecer, a polícia prendeu, fica 3 rodadas sem jogar. A doença pegou, foi para o hospital, ficou uma rodada sem jogar, entendendo? E assim a pessoa vai assimilando de uma forma como Bandura fala através do reforço vicário, que é visualizando o que está acontecendo, entendendo? Tais situações de risco, as quais envolvem muitas vezes conflitos, são os principais temas abordados dentro de um programa de prevenção de recaída, o PPR. O uso do RPG pode fazer com que o acolhido vivencie por meio de seus personagens as dificuldades que enfrenta no seu cotidiano e procure alternativas para lidar com as mesmas angústias ou a pressão social, solucionando-as de maneira diferente da que vem sendo utilizada por ele, causando prejuízo, que é o uso da substância, que é exatamente o que eu falei. A pessoa escolheu tomar uma atitude errada na brincadeira, ficou uma rodada sem jogar. Daí ela vai falar o quê? Tá todo mundo jogando, vai trazer o quê? Poxa, eu quero jogar também quero brincar. E daí ela vai ficar sem brincar, ela vai querer, vai falar, na próxima rodada eu não vou fazer. E daí ela vai aprender o quê? A criar estratégias para não ficar sem jogar. Para as abordagens comportamentais,
habilidade social é fundamental para que o acolhido possa modificar seu comportamento que lhe traz malefícios, sendo que na terapia cognitivo-comportamental o foco de mudança não é só o comportamento, mas também os pensamentos e as crenças. Só um pouquinho. Ai. As sessões de RPG não têm por pretensão substituir a psicoterapia mais tradicional. No entanto, ou melhor, a psicoterapia mais tradicional, né, no tratamento de adictos de drogas. Porém, né, essa ferramenta pode auxiliar os profissionais da saúde a lidar com essas populações que muitas vezes não conseguem responder, né, de forma, não conseguem responder adequadamente ao treinamento padrão de habilidades de enfrentamento. Né? Vamos colocar quais a maioria das pessoas não conseguem aderir a esse tipo de tratamento? As pessoas mais de idade, pessoas que têm personalidade esquizoide, pessoas que são autistas, entende? Então, no começo, você não precisa deixar ninguém fora da história. Como assim, Reinaldo? Não vou deixar ninguém fora da história. Se a história for que estava todo mundo num barco, o barco naufragou e as pessoas que não podem participar morreram no naufrágio do barco. Ou seja, todo mundo participou. Entenderam? Eles vão falar, bom, né? Entende? Agora, uma pessoa, aqui não tem restrição. Uma pessoa que tem 18 anos pode jogar? Pode. Se tiver seriedade para jogar, pode. Uma pessoa que tem deficiência física pode jogar? Pode. Uma pessoa que tem mais de 60 anos pode jogar? Pode. É lógico que você vai utilizar do teu discernimento terapêutico. Uma pessoa que tem 17, 18 anos e tem transtorno de personalidade, consegue ficar no jogo? Não, então não pode jogar. Entende? Vamos colocar um senhor de 60 anos que não quer jogar, você vai insistir em fazer ele jogar? Não, por que fazer isso? Então, ele pode participar desse começo, ele pode ficar assistindo esse jogo, e daí falar, eu tenho vontade de participar, como é que eu faço? Então, você coloca ele no jogo, entendeu? Não é difícil. Vocês conseguiram entender o jogo, entender a dinâmica, todo o processo? Beleza. O uso do RPG no tratamento de dependente de substâncias psicoativas pode provocar aumento da autoconfiança para resistir ao uso de drogas, especialmente diante de situações de conflitos pessoais, familiares e sociais. Além disso, os dados ainda sugerem que o uso do RPG pode ser útil para aumentar a autoconfiança do acolhido em recusar o uso da droga quando sentir o desejo ou o impulso para fazê-lo em situações com que frequência usava. Então, aqui vai daquela história, você conhece a pessoa e muitas vezes aquele indivíduo, a pessoa que fica em casa e que recai em casa mesmo, porque a família codependente, ele nem sai de casa. A hora que ele sai buscar a substância. Por quê? Porque ele fica naquela luta interna consigo mesmo. Então, ele vai criar um personagem, você vai colocar ele exatamente nesse âmbito. E a primeira vez que ele falar que foi usar droga, ele fica sem jogar. E daí, na segunda, ele fica sem jogar. Na terceira vez, ele começa a querer achar estratégias para não ficar sem jogar, para não sair, né, para não para continuar participando, né? Da mesma forma que pessoas que saem da clínica voltam para o ambiente doente, porque, gente, a gente não pode ser hipócrita e falar, porque muitas pessoas estão passando 9 meses dentro das nossas clínicas, dentro da nossa CT, e ela volta para onde? Volta para o uso, porque a vida da pessoa em volta é toda cheia de uso. Começa na família, tem churrasco, tem bebida, tem uso de substância dentro da própria casa, da casa, os vizinhos, a escola, tudo. Poxa, vai ter isso. Só que eu falei para vocês, se nós trabalharmos de uma forma
que nós coloquemos isso para que eles vejam e aprendam a dizer não nessa situação, nós vamos fortalecer o indivíduo muito mais, entende? Eu não estou falando que nós podemos resolver. Então, é isso aí, Sidney, olha só. Veja, é difícil, daí você passa 9 meses numa clínica e daí você volta para casa Esse teu já pai. morreu. Daí você passa 9 meses numa clínica, volta para casa, teu pai e tua mãe tá bebendo, tua mulher tá fazendo uso de maconha, por exemplo, e você entende? E é nesse sentido que se coloca, na tua casa, a tua mulher faz o uso de substâncias, e como você faz para enfrentar isso? É aqui que vai vir as práticas de enfrentamento. E é aqui que ele vai falar, não, eu não preciso disso, eu vou para uma biblioteca, eu vou... E você vai colocar... Ele não consegue sair. Ele está totalmente preso, você coloca outra pessoa. E a Jéssica entrou lá e ajudou o Ademir a resolver o seu problema. E daí você deixa ela, como que ela vai trabalhar? E pode ter certeza que vai surgir ideias. Vamos na igreja? Vamos para a biblioteca, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos fazer isso. E é isso que é importante. Gente, é isso que é importante para que os nossos acolhidos saiam da clínica e se mantenham em sobriedade. Se eles não tiverem nenhuma prática dessa, como eu estou colocando para vocês, eles vão sair da clínica, vão chegar em casa, e qual vai ser o único meio que eles vão ter? A recaída. Utilizar novamente a substância que matou eles quantas vezes? Por fim, os resultados do estudo sugerem que o RPG pode ser eficaz como uma ferramenta útil e complementar no tratamento de dependentes de psicoativos, abrindo novas possibilidades de estudos dentro dessa temática. Uma ótima noite a cada um de vocês, muita força, muita paz, até a próxima e um bom trabalho a todos e a todas vocês. Agora eu gostaria de abrir para questionamentos. Eu gostaria de pedir para que vocês falassem exatamente como isso poderia impactar no teu local de trabalho. Né? Falar, olha, lá na clínica eu acredito que isso seria legal e tal, dentro dessa... Né? Por gentileza, pode abrir a mão e pode abrir o microfone e falar quem estiver interessado em falar. Maércio. Podemos dizer, professor, que as brincadeiras que nós tínhamos lá nas clínicas pode ser encarado como RPG? Exatamente. Diversas brincadeiras são encaradas, não como um RPG, mas como terapia cognitivo-comportamental. Porque você está, através de uma brincadeira, induzindo um comportamento. Nós tínhamos várias. Umas feitas coordenadas por nós mesmos e outras pelas psicólogas. E qual? Conta uma para nós aí, dá um exemplo aí para nós. Nós tínhamos que eles gostavam de brincar lá, reunia, adivinhar marca de carro, marca de moto, produto de supermercado, nomes bíblicos. Cada um fazia assim. E depois, com as psicólogas, tinha uns quadrados lá na... A sala tinha os ladrilhos lá, eles dividiam os ladrilhos para fazer umas brincadeiras, não podia pisar ali, não podia pisar lá com o outro. Fazer outro com bola, passar a bola assim para trás, e pegar, ou fazer alguma coisa assim. Só que aí que está, seu Mércio, isso é muito interessante se tiver uma história, é isso que eu estou falando, se tiver uma história por trás. Essa bola representa 1 ano de cadeia. Por quê? Porque é o tráfico de drogas. Se pegarem você com a droga, entende? Nesse sentido de trabalhar com o uso da substância. Se você pisar nesse local, você vai estar tendo uma cirrose por causa do uso da bebida alcoólica. Daí se torna uma brincadeira interativa dentro do âmbito terapeuta comportamental. Entende? Lá não tinha tanto assim.
mas é fácil de fazer, não é difícil. Parece que é fácil, parece que é difícil. Mas se você chega e fala, olha, vamos brincar aqui, gente, vamos brincar de histórias como é que é aquela telefone sem fio. E o telefone sem fio, você sempre começa com o uso de drogas faz mal físico, psíquico, biológico e social. E deixa rolar lá no final para ver o que. Quando acabar, você fala. Essa repetição realmente da ciência, né, do estado da química, ele fortalece o indivíduo, ok? Ah, mas nessa brincadeira aí, no meio do caminho, tinha uns lá que ia trocar de propósito. Não, mas aí é que tá. Quem está bagunçando, será que está realmente se importando com o seu tratamento? É isso que nós, como terapeutas, avaliamos. E daí, se essa pessoa não está se importando, nós chamamos ela para conversar no particular. Beleza? Beleza, compreendi. Obrigado. Vou para outra aula, você dá licença? Tranquilo, fique tranquilo, seu Márcio. Camille Ferreira, por gentileza, pode abrir o microfone. Obrigado, seu Márcio. Primeiramente, boa noite, né, professor? Foi uma aula muito interessante hoje, porque eu já joguei RPG antes com alguns amigos e eu não sabia que podia ser usado para fazer terapia, né, para tratar outras pessoas. E é realmente uma forma muito interessante, porque quando você se coloca em outro posicionamento, de uma nova perspectiva de outra pessoa, realmente você tem que ter um novo ponto de vista, então você vai mudar o seu comportamento para se adaptar àquela situação que está ali naquele momento. Então, é uma coisa muito interessante que eu realmente gostei, né, de compreender, de saber que isso é usado no tratamento de outras pessoas, porque é uma maneira divertida, é uma maneira diferente de tratamento, né, enfim, então foi uma aula muito interessante hoje. Muito obrigada. Muito obrigado. Só que, veja bem, isso é um estudo pioneiro, isso é uma questão que está saindo agora. Então, nós temos que continuar e desenvolver esse processo, né? Então, é muito legal e tudo, só que se a gente só falar e ficar por isso mesmo, não tem avanço. Agora, se nós começarmos a trabalhar esse processo, hoje eu falo para vocês porque hoje eu escrevo muito, até porque eu tenho que escrever, né? Então eu tenho que escrever artigos científicos e tudo, né? Mas eu falo para vocês mesmo, por que não começar a escrever a respeito de um avanço desse e de registrar isso aí, esse documento, entende? Isso é muito importante, entende? Mas é muito legal, né? E para você que já estudou RPG, já jogou RPG, é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. O que nós temos que ter é uma história que seja condizente com uma sociedade tumultuada, que seja o reflexo da vida desses sujeitos, né? Então, nós temos os indivíduos lá, nós temos que ter uma história que seja, que ele vá falar exatamente o que ele vai falar na rua, entende? Nós estamos dentro da clínica, mas o nosso avatar está na rua, e daí sim você pode pensar na rua, pensar de uma forma assim, poxa, daí você vai estar realmente visualizando como é que pode ser. Ok? Muito obrigado pela participação, Camille. Mas, seu Adelino Barbosa. Seu Adelino não está respondendo, dona Marilda. Oi, professor. Perdão, olha lá. Fala, seu Adelino. Assim, eu não consegui muito bem assim entender como é que eu faço aqui dentro da instituição isso não, assim, para elaborar um RPG para o pessoal aqui não consegui entender não. Acredito que eu vou ter que assistir de novo a aula amanhã para poder ver se eu consigo assimilar alguma coisa. Então, seu Adelino, faz o seguinte, o senhor assiste de volta à aula e lê o material. Se ficar dúvida, o senhor me chama no particular que eu explico para o senhor no particular, ok? Sim, estou entendendo. Tá bom. Outra pergunta. Eles têm que fazer uma história, cada um?
eles vão fazer um avatar. O senhor vai criar a história. O senhor é o narrador da história. Então, o senhor vai criar o mundo onde toda essa história vai acontecer. Eles vão criar o avatar. Eles vão falar, o meu avatar é o personagem tal, 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 ele tem característica tal, ele é dessa... Por isso que tem que ser um mundo totalmente real. Por isso eu dei a ideia de uma sala de codependência. Essa é perfeita, né? Por causa que a sala de codependência é cada um se no lugar da pessoa que o internou. Fala assim, você vai criar o avatar e vai ser a pessoa que te internou. Daí os acolhidos vão falar, eu vou ser minha mãe. E por que tua mãe te internou? Como é que é teu nome? Ah, meu nome é Rosário. Vamos colocar lá que a mãe do acolhido é Rosário. Meu nome é Rosário. E por que você internou? Porque esse piano não faz nada, entendeu? Aí você vai visualizar como que está a situação dele em casa, se é uma família que apoia, se é uma família codependente, como que é o processo familiar, entendeu? Entendi, legal, legal, entendi. Entendi, nossa. Beleza, senhor. Obrigado, professor. Eu que agradeço, muito obrigado. Vou abaixar a mão do senhor aqui, tá bom? Dona Marilda, pode abrir o microfone e falar, por gentileza. Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo nada. Não tá saindo nada aqui, não. Não, ninguém está ouvindo nada. Nada. Agora começou a falar. Não está dando para ouvir nada, dona Marilda. Vamos ver se tem mais alguém que quer falar alguma coisa, e daí assim a senhora dá uma olhada aí. Se for instabilidade, talvez já volte. Alguém gostaria de colocar mais alguma dica, alguma dúvida, falar alguma coisa que tem feito parecido dentro da sua comunidade, dentro da sua CT? Quer tentar, dona Marilda, novamente? Não está dando para ouvir nada. Se quiser escrever no chat, eu posso até ler aqui, mas não está funcionando, não está falando nada, digamos assim, né? Deixa eu ver se no chat tem alguma coisa. O seu Maércio aqui, ele falou que a liberação do álcool e do tabaco aconteceu depois da Grande Depressão para gerar arrecadação governamental. É isso nos Estados Unidos, né? Agora se transformou num problema que consome mais e muito mais dinheiro do que arrecada com imposto. É horrível mesmo a situação. Gente, eu não sei se mais alguém
infelizmente, dona Marilda, não está funcionando o seu microfone. Se quiser escrever no chat ali, eu leio. Então, assim, então eu vou dar essas duas dicas, deixar essas duas dicas para vocês, só para finalizar essa aula, né? A primeira é que se vocês forem criar, fazer a criação desses mundos, fica muito fácil, porque é da nossa realidade, criar o mundo da clínica perfeita, porque na clínica perfeita você começa, o narrador da história é a pessoa que vai falar: nós vivemos numa clínica que é situada no Jardim das Flores, no número tal, é uma clínica perfeita. Aqui tudo funciona. Funciona a água, funciona a luz, nós temos filtros, nós temos tudo adequado para todos os acolhidos, toda forma. E ninguém age de uma forma que não seja de uma forma terapêutica. Então, quando as pessoas forem fazer o seu avatar, o que elas vão começar a ter que pensar? Se eu vivo numa clínica perfeita, meu avatar é perfeito, como é a clínica, como seria uma clínica perfeita? Então, você vai estar trabalhando a cognição dessa pessoa através de um comportamento, desenhar o seu avatar. E o comportamento mental é como vai ser um avatar perfeito para viver na clínica perfeita. Entenderam? A segunda dica é essa da sala de codependência, que é muito fácil, porque todo mundo, essa é mais fácil ainda, porque todo mundo vai entender. Você vai lá, né, seu Adelino está ouvindo aí, presta atenção, seu Adelino. Você chega lá e fala: vamos fazer esse jogo, esse nome desse jogo é RPG, onde cada um de vocês vai criar um avatar para viver no mundo que eu vou dizer para vocês. Esse mundo que eu vou dizer para vocês é uma sala de psicoterapia. Nessa sala de psicoterapia está o pai, a mãe de todos os acolhidos que estão aqui, ou seja, de todo mundo que está ali que vai jogar. De todas as pessoas que estão aqui. Cada um vai representar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua mulher, a pessoa que o internou. Vai criar o avatar. Vai ser chamado a partir de agora pelo nome e vai responder como se fosse o pai, a mãe ou o irmão desse acolhido. Entendeu? E daí você pode fazer a participação como psicoterapeuta mesmo, que também está fácil para você, porque você já faz a psicoterapia. Então, você chega na psicoterapia e fala: nessa reunião, nós vamos falar dos motivos por que levou a vocês internarem o seu amado aqui. Entenderam? E aí, cada pessoa, quando for falar a partir da mãe, a partir do irmão, a partir da avó, a partir do tio, a partir da tia, vai falar: a minha mãe falou. Então, eu sou Rosária, sou mãe do Reinaldo, e eu internei o Reinaldo porque eu não aguentava mais toda noite ele saindo, roubando as coisas de casa. E quanto a pessoa está falando isso, pode ter certeza que ela está mentalizando isso, entendeu? Ela está fazendo um processo mental de por que a mãe dela, por que a pai, por que a avó internou esse indivíduo. E entendem como isso é grande, ele vai se colocar realmente no local do outro. E daí nós vamos trabalhar a questão da codependência com esse grupo. E é muito mais fácil de trabalhar. Então, fica um trabalho bem light para vocês fazerem no primeiro momento. Então, eu sugiro a sala de codependência, uma psicoterapia de grupo com os familiares que internaram os acolhidos e a clínica perfeita. Esses são os mais fáceis. Depois, claro que vocês foram pegando experiência, vocês não podem deixar de abordar a realidade social nossa. A realidade social nossa, o que é? Os roubos, os crimes, a própria demanda da droga, né? Onde nós ouvimos falar diversas vezes que é mais fácil comprar droga do que pão. Então, vai ter a oferta,
como que a pessoa vai reagir à oferta, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, lembrando que isso é um estudo pioneiro no Brasil e também uma apresentação pioneira dentro da FENATED educacional, que trabalha essa questão do role play como terapia cognitivo-comportamental e prática de enfrentamento para o uso de substância. Agradeço mais uma vez e até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite. Fica com Deus. Professor, Obrigado. obrigado aí, tá? Boa noite. Boa noite, Gostei professor. Boa noite. Deus Boa noite, abençoe. professor. Boa noite.